Olá. Pensem num jardim, só que em vez de rosas e tulipas, o que a gente encontra são plantas trancadas, sabe? Atrás de enormes portões de ferro. E não é para menos, são plantas com histórias tão sombrias que podem literalmente matar. Pois é, esse lugar existe. É o Jardim Venenoso de Alnwick, um ponto de encontro entre a botânica e o perigo. Mas, de onde será que saiu uma ideia tão macabra como essa? A gente logo pensa, né? Deve ser um lugar de lendas antigas, coisa de contos folclóricos que foram passando de geração em geração. Ou será que a verdade é algo bem mais recente? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Então, vamos lá, vamos desvendar esse mistério. A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente, porque a origem desse jardim não tem nada a ver com lendas antigas. Na verdade, vem da visão de uma única pessoa. Pode esquecer os contos de fadas medievais. A verdade é que esse jardim mortal é uma criação bem moderna, do século XXI, que nasceu da mente de uma duquesa com uma ideia bastante incomum. E essa pessoa é Jane Percy, a duquesa de Northumberland. Lá no comecinho dos anos 2000, ela recebeu uma missão: revitalizar os jardins do castelo de Alnwick. E ela decidiu fazer algo que ninguém esperava, algo completamente diferente. Em vez de montar um jardim de ervas medicinais, focado em plantas que curam, que é o que todo mundo faz, ela se inspirou numa ideia antiga, lá da Itália, um jardim de venenos da família Médici. A proposta dela? Criar um espaço dedicado só e exclusivamente a plantas que matam. Uma inversão total do conceito tradicional, né? E a motivação por trás disso é simplesmente fascinante. O objetivo não era só chocar, mas sim educar. A duquesa percebeu que a palavra veneno era uma ferramenta poderosíssima para ensinar sobre os perigos reais da natureza, capturando a atenção de um jeito que um jardim de ervas comum jamais conseguiria. Então, olha que interessante. Embora o jardim seja uma criação moderna, as histórias que ele guarda lá dentro são muito antigas. Ele acaba funcionando como uma espécie de museu vivo para as lendas botânicas mais sombrias da humanidade. Um bom exemplo é a mandrágora. É uma planta que existe de verdade, mas que carrega uma superstição bem aterrorizante. O folclore europeu dizia que, quando alguém arrancava a mandrágora da terra, ela soltava um grito tão potente, mas tão potente, que podia matar ou levar à loucura quem ouvisse. Já pensou? Aí a gente tem também a Belladonna, o nome dela, que ironia, se traduz como bela mulher, e claro, existe uma razão histórica e bem perigosa para isso. Durante séculos, as mulheres espremiam o suco das frutinhas venenosas da belladona e pingavam nos olhos. O veneno tem atropina, que dilata as pupilas, criando aquele olhar que, na época, era considerado mais atraente. Era, basicamente, um cosmético mortal, usando o veneno em nome da beleza. E claro, a gente não pode esquecer do acônito. Só os apelidos dele já dizem tudo. Wolfsbane, que é tipo matador de lobos. Um simples toque nessa planta pode ser fatal, e essa fama toda fez com que ela virasse parte fundamental das lendas medievais sobre bruxaria e lobisomens. Mas olha, nem tudo no jardim é folclore ou mito, viu? Algumas dessas plantas têm um lugar bem real e muitas vezes trágico na nossa história. E essa distinção é muito importante. É aqui que o veneno sai das páginas dos contos de fadas e entra de vez nos registros históricos, mostrando o impacto real que ele teve no mundo. O caso mais famoso, sem dúvida, é o da cicuta. Em 399 a.C., o grande filósofo grego Sócrates foi condenado à morte em Atenas. A execução, ele foi forçado a beber uma infusão dessa planta. Isso não é lenda, gente. É um dos envenenamentos mais famosos de toda a história. E tudo isso nos traz de volta ao propósito do jardim. Ele não está lá só para contar histórias, mas para ensinar uma lição muito séria sobre aquela linha tênue que existe entre a natureza, a cura e o perigo. O perigo lá dentro daqueles portões não é uma teoria, não. Cada planta é genuinamente perigosa e é exatamente por isso que o jardim é mantido sob uma segurança super rigorosa. Aquilo lá não é um parque temático. A regra número 1, a mais importante de todas para quem visita o lugar, é bem simples e direta. Não toque, não cheire e não prove. É um aviso constante, sabe, de que, por mais bonitas que as plantas pareçam, a ameaça ali é muito real e imediata. No final das contas, o Jardim Venenoso de Alnwick é muito mais que uma simples coleção de plantas perigosas. Ele é um museu vivo, um museu que preserva não só as espécies, mas também as histórias, os mitos e as lições históricas que elas carregam. É um lugar único, onde a ciência moderna encontra o folclore antigo.
E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Quando se olha para um lugar como esse, o que será que tem mais poder? É a toxicidade química ali contida nas folhas e raízes? Ou são as histórias de medo, poder e beleza que nós, seres humanos, contamos sobre elas há milênios? A resposta para isso talvez seja o verdadeiro legado desse jardim. Olá,